Olá, boa noite. Eu saúdo a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui mais uma vez eu venho a este canal. Quero agradecer a cada um que tem ouvido, tem compartilhado, tem deixado seu pedido de oração, tem deixado lá o seu joinha. Eu agradeço a cada um de vocês que são inscritos, os não inscritos, mas eu agradeço, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Nesta noite, eu venho a este canal trazer algo da parte de Deus, que Deus tem me incomodado nesses últimos dias. Eu até falei, acho que no penúltimo vídeo que eu fiz, que eu ia começar a falar do meu testemunho. Eu ia começar a dar testemunho daquilo que Deus fez para comigo. E nesta noite, eu trago da parte de Deus uma palavra no livro de Gênesis, capítulo 42, que diz assim: vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Desce, mas eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Até aqui. Como todos que lê a Bíblia sabem que José, nessa época que ele já era governador do Egito, né? Ele já era governador do Egito. Mas para ele chegar a governador do Egito, ele teve um processo muito grande. Primeiro, ele tinha o dom, né, de discernir os sonhos. Ele sabia decifrar exatamente os sonhos. Aí os irmãos, por inveja, porque ele era querido do pai, tentaram matar ele em um poço. Mas um dos irmãos teve misericórdia e disse: não, vamos vender como escravo. E venderam ele como escravo para o Egito. Ia passando um mercador de escravo e eles o venderam, José, como escravo. E José foi para o Egito como escravo. Daí foi comprado e foi morar no palácio como escravo. Depois ele foi preso, porque a mulher do rei disse que ele tinha atentado contra a honra dela. Ele foi preso. E lá ele colocou a prisão em ordem. Aquela cadeia onde ele estava preso, lá ele colocou em ordem. Lá ele ficou, ele zelou, ele colocou limpeza naquele lugar que a Bíblia diz que era um lugar muito sujo, muito escuro. E ele colocou em ordem a prisão. Lá foi um copeiro do rei e um padeiro do rei preso. E eles dois tiveram um sonho ao mesmo tempo dentro da cadeia. E José disse o que era a visão deles. Que um ia ser enforcado, que era o padeiro. E o copeiro ia ser levado de volta à casa do rei. E José ainda disse: quando estiver lá, lembre-se de mim. Só que o copeiro voltou, foi lá para o rei, ficou lá e não se lembrou de José. Até que o rei vem ter um sonho, e aí ninguém sabia decifrar o sonho do rei. E aí aquele copeiro disse: eu conheço um que sabe. O rei manda buscar José da prisão. Quando José chega, José diz exatamente aquilo que ninguém sabia decifrar, José decifrou. Então ele passou a morar no palácio. Dali ele foi dado como governador do Egito, de todo o Egito. E ali houve aquele sonho do rei, era 7 anos de muita monância, de muitas farturas, mas também ia ter 7 anos de muita fome, de muita escassez. Então o rei colocou ele como governador para que ele juntasse alimento.
E assim ele estocou. Veja o projeto de Deus na vida de José. José ele foi vendido como escravo, foi preso injustamente, pois ele não devia, certo? Mas foi preso, colocou a cadeia em ordem e depois foi governador do Egito. E os próprios irmãos de José tiveram que ir até José comprar o que comer. E olha que nem eles conheceram José, mas José reconheceu seus irmãos. Muitas vezes, irmãos, nós estamos passando num processo. Aí nós não entendemos o processo, porque às vezes é doloroso, é árduo, sabe? É espinhento o processo. Mas saiba que Deus, quando coloca você no processo, é porque Ele é Deus e Ele tem poder, glória a Jesus, para que venha dar vitória aos filhos dele, aleluia. Então, vocês podem perguntar assim, mas o que tem a ver José do Egito com a irmã Vanúzia? E eu respondo a vocês, tudo. Tudo a ver. Tudo a ver. Meus irmãos, eu nasci em uma casa de 11 filhos, certo? Aonde 7 mulheres, a primeira sou eu, a mais velha. E 4 homens, morreram 2, tem 2 vivos. Agora as 7 mulheres estão todas vivas. Aí eu nasci em uma casa, no ano de 1972, eu nasci em uma fazenda chamada Lindóia, vizinha a Senador Pompeu. Eu nasci numa família de condições, uma família de nome, sobrenome, uma família rica. Meus irmãos, e tem mais. Além da minha família ter posses, certo? Meu avô tinha muitas condições. E eu sempre digo que eu nasci num berço de ouro. E fui criada pedindo esmola. Para sobreviver, eu tive que pedir esmola. Para não ver meus irmãos menor do que eu morrer de fome, eu tive que pedir esmola. Eu venho de uma família tradicional, uma família de nome e sobrenome. Mas para me sobreviver, eu tive que pedir esmola. Para não ver meus irmãozinhos, criança, morrer, eu pedi esmola. E eu não estou dizendo isso para que ninguém tenha pena de mim, não. Porque eu vou dizer uma coisa a você, mesmo eu pedindo esmola, eu era feliz. Eu era feliz. Porque aquele que me doou, que deu a mim, quando eu pedi, deu de coração. E deu uma criança, porque eu era só uma criança. Meu pai largou minha mãe grávida, foi embora com outra mulher. Minha mãe, mesmo gestante, trabalhando. Como naquela época, se o esposo largasse a esposa, ninguém queria dar moradia, porque era mulher sem marido e era desonra. Então, não tinha quem desse morada à minha mãe. Aí tinha um quartinho na beira da estrada, que nesse tempo chamava-se pau do guarda, que eles botavam guarda para vigiar os ônibus que passavam, porque naquela época não existia asfalto, era carroçal mesmo, terra. E aí dormia aquele homem ali vigiando os ônibus, poderia dar o prego, né? Então era um quarto que hoje eu sempre digo que ele era maior do que o meu banheiro hoje, um pouco, mas era muito pouco, porque só cabia uma rede, a rede da minha mãe. E ela estava grávida, então ela tinha que dormir numa rede. E nós, crianças, dormíamos no chão. Sofremos, passamos muita necessidade. Necessidade não, passamos fome. Fome. Pedia esmola,
para dar de comer meus irmãos, para ajudar minha mãe. E a gente foi crescendo. E um tio da gente, muito bom, que Deus a tenha. Ele hoje já não está mais entre nós, mas que Deus guarde ele. E que naquele dia, no grande dia, nós possamos se encontrar e dar um abraço na glória. Porque eu creio que ele é um dos que Deus vai chamar. Porque se não fosse ele, talvez nós não tivesse. Hoje eu não estivesse aqui dando esse testemunho. Ele deu um terreno para nós morar, deu uma casa e deu com que nós plantasse para comer. Então, ali, daquele dia em diante, nós passamos a ter a casa para morar, a ter um lugar para dormir e a ter o que comer. E a gente teve uma época muito maravilhosa, né? Houve um ano de muito inverno, nós tiramos muito legumes, certo? E muito mesmo, que a gente fez estoque mesmo de milho, feijão, arroz, certo? Então, assim, a gente foi feliz. E a gente foi crescendo. E meu pai, até hoje, ele é macumbeiro. Então, nós nascemos em um terreiro de macumba. Só que tinha algo errado, porque eu não conseguia entender por que ele gostava daquilo. E a rejeição que ele tinha de nós. Ele tinha uma rejeição muito grande pelos filhos, certo? Todo mundo era bom para ele, mas nós filhos era uma rejeição muito grande. Então a gente não entendia, certo? Porém, a gente foi se acostumando com aquilo ali, foi se passando. Ele foi embora mais outra vez. Ele voltou quando a minha mãe teve a filha, né? Ele voltou, a menina já ia fazer 2 anos. Ele voltou, porque ele veio também doente. A gente tratou dele, ele ficou em casa. Ele lá engravidou a minha mãe outra vez, certo? E aí ele tornou a ir embora novamente. Depois ele volta, engravidou a minha mãe a última vez. E aí ela teve essa filha, que é a caçula. E depois que ela teve essa filha, ela andou muito perto de morrer. Ele nos abandonou novamente. A minha mãe com meus irmãos. E aí eu fui batalhar para ajudar a minha mãe a criar meus irmãos. E para a honra e a glória de Deus, eu louvo a Deus, porque até aqui o Senhor tem abençoado essa família. A cada um de nós. Não foi só a mim que o Senhor abençoou, mas a cada um. A cada um de nós o Senhor abençoou de maneira especial, de maneira diferenciada, mas o Senhor abençoou. Viu? Nós tem pai e mãe vivos. Meu pai e minha mãe é viva. Mas se eu disser a você que ele fez por nós algo, eu tô mentindo. Quem fez por nós nunca nos deixou assim abandonado. Não, foi a nossa mãe. A nossa mãe, ela ia para a roça, ela ia para a lida, ela plantava, ela limpava, ela colhia, ela fazia, ela brocava, ela arrancava toco, mas ela ia lá e fazia o que ela tinha que fazer. E ela não nos abandonava. Estava sempre ali. Tinha noite que ela chorava, que ela se murmurava, que ela se irava, mas ela estava ali, ó. Já o nosso pai, ele não olhava para nós. Ele totalmente nos rejeitava, não queria saber. Era uma família da qual ele não tinha. E eu era mais velha das 7 mulheres, era eu. E só tinha um homem mais velho do que eu. Aliás, tinha não, tem. Então, o papai volta para dentro de casa. E o papai, ele sempre teve, assim, ele sempre serviu muito, muito ao trabalho dele, né? A macumba, que ele vive disso, né? Então, assim, esse povo, ele serve aos deuses, né? Dele. E esses deuses acabam destruindo a própria família, a própria vida, né? Que
que nem a dele. Ele tem 9 filhos, porém, poucos vão lá, poucos querem saber dele, certo? Por quê? Porque até hoje ele continua no terreiro de macumba, ele continua afastado de nós, ele não quer aproximação com a gente. Então, assim, nós temos um pai, porém ele é muito ausente. Toda a vida foi. Mas o pai maior nunca foi ausente de nós, ele sempre cuidou de nós. Ele sempre enviou o socorro. Então, não importa a situação da qual você esteja vivendo, não importa a situação da qual você está, mas saiba que tem um Deus, que ele vela por ti, que ele cuida de ti, nos mínimos detalhes, que ele faz aquilo que você não pode imaginar, certo? Eu louvo a Deus, porque eu passei por muitas coisas, por muitas. E dos 9 filhos vivos que ele tinha, aqueles mais tinham rejeição era a mim. Ele tinha uma rejeição tão grande a mim, que ele não suportaria estar debaixo do mesmo teto que eu. Se ele tivesse dentro da casa da minha mãe, ele me colocava para fora, porque ele não suportava a minha presença. Eu era como se fosse um espinho no sapato dele. Ele tinha uma recha tão grande em mim, uma ira, que era assustador. E muitas vezes eu me perguntava por que aquilo. E às vezes, eu cheguei a perguntar a Deus se Deus existia e por que eu estava passando aquela situação. Porque eu era só uma menina. Mas tudo tinha um propósito. Tudo tinha um propósito de Deus. Em tudo tinha um propósito de Deus na minha vida. Porque para a honra e a glória de Deus, hoje eu sirvo a este Deus. Hoje eu sirvo a este Pai maravilhoso. Hoje eu digo, eu tenho um Pai que me ama, que zela, que vela por mim. E eu louvo a Deus. Porque até aqui o Senhor tem me honrado. Então, se alguém aqui entende o que é humilhação, o que é dormir no chão, o que é dormir com fome, essa pessoa sou eu. Eu já passei fome, eu já dormi no chão, eu já chorei porque não podia dormir com fome, mas eu sobrevivi. Porque o Senhor era conosco. E Deus deu para que a minha mãe criasse os 9 filhos. E a minha mãe criou. A minha mãe não quis outro homem. A minha mãe ficou só. Até hoje a minha mãe está só. Mas ela não quis mais homem na vida dela. Ela é casada com ele até hoje. Porém, ele vive com outra mulher. Ela mora com o vizinho, uma irmã minha. Mas ela não quis outro homem. A minha mãe, ela... Posso dizer, ela é uma heroína, porque ela ficou solteira bem novinha, mas ela não quis outro homem. Enquanto meu pai trocou mais de mulher do que de roupa, mas também ele hoje está sofrendo. Ele hoje está pagando a conta da qual ele deve, viu? Ele já confessou Jesus, porém ele voltou para o terreiro de macumba. Ele tornou a fazer uma nova aliança com o Senhor Jesus, tornou a voltar para o terreiro de macumba. Hoje ele vive de cadeira de roda, pois ele foi amputado de uma vez só, tirou quase toda a perna com coxa, com tudo, ficou só um pedacinho da coxa. Ele hoje vive cadeira de roda, ele hoje vive doente, sendo massacrado, viu? Então, meus irmãos, quando uma pessoa se levantar contra ti, pode ser teu sangue. Ore por ele. Porque até hoje eu estou orando pelo meu pai, para que Deus salve ele, para que ele não morra sem a salvação. Para quando eu chegar lá e dar de cara com ele, saber que ele não morreu sem a salvação, que ele foi para a glória, junto comigo. Porque não é o ódio, não é a ira, não é o rancor que vai levar nós para o céu, que vai dar a nossa salvação.
mas é amor àqueles que tentou nos destruir, aqueles que nos humilhou, que nos maltratou, que nos judiou. Nós temos que ter amor por ele. Nós temos que ter amor por eles. Viu? E ei, deixa eu te dizer, dinheiro não vale nada. Não vale nada o dinheiro que se tem. Não vale. Porque se valesse, eu não tinha passado o que eu passei quando criança. Eu não tinha andado de pés descalço, nua porque eu não tinha uma roupa para vestir, com uma cuia de lado pedindo esmola para sobreviver. Porque a minha família tinha condições. A minha família tinha dinheiro. Eu não nasci numa família de todo jeito, não. A minha família tinha posse. A minha família tinha condições. Mas sabe por que eu passei por isso? Porque Deus tinha um plano maior para nós. Deus tinha um plano maior para minha família, para meus pais, para meus irmãos, para cada um de nós. Ele tinha um plano maior. Viu? Eu não tenho raiva. Eu não tenho rancor. Eu não tenho. Eu amo a cada um da minha família. Viu? Sabe por quê? Porque é o amor que vence. O mal, ele se destrói, mas o amor, ele vence qualquer guerra, qualquer batalha, o amor vence. Então, meus amados, isso é só um pouquinho do que eu já enfrentei. É só uma coisinha do que já passou-se comigo e com a minha família. Viu? Mas hoje, nós já temos, quase todos estão na casa do Senhor. Tem poucos que ainda não servem a Jesus. Mas eu creio que Deus vai levar até o derradeiro, porque o Senhor, ele fez a promessa a mim. O Senhor fez a promessa a mim e disse que não morreria sem sequer ele alcançasse a cada um. Ele alcançaria cada um. Por amor a mim, por amor à minha família, por amor a minhas irmãs, meus irmãos. O Senhor nos ama, aleluia, glória a Deus. Ele nos ama, meus irmãos. Nós não temos por que se revoltar com as pedradas, com as pancadas, com as humilhações que nós passamos, com o desprezo do qual os outros nos desprezam.